Olá, está no ar o Rio em Pauta, o programa que vai aprofundar a discussão dos principais assuntos da cidade. No programa de hoje, a nossa pauta é sobre volta às aulas. Aqui você vai saber sobre compra de material escolar e rematrícula. Com a chegada do começo do ano, os pais já começam a mesma preocupação: garantir a rematrícula e comprar o material escolar dos filhos. Para garantir que o consumidor não seja lesado, o PROCON do Estado do Rio de Janeiro está lançando uma série de sugestões aos pais. Primeiramente, é fundamental ler com atenção um contrato, em especial as cláusulas. Por exemplo, a escola é responsável pela segurança do aluno. Sendo assim, ela não pode se isentar dos cuidados. Em relação à inadimplência, a escola não pode rescindir o contrato do aluno durante o ano letivo. Sobre a lista de material escolar, os pais precisam tomar certos cuidados. A escola não pode pedir mais do que o necessário. Outro ponto importante é que os itens coletivos ou de uso comum, como por exemplo produtos de limpeza e higiene, não podem estar na lista. Eu recebo no estúdio Henrique Neves, ele é diretor jurídico do PROCON do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Henrique, pela sua presença. Qual deve ser a atenção de quem contrata ou renova algum tipo de acordo com os estabelecimentos de ensino? O principal instrumento de acordo com as instituições de ensino é o contrato de prestação de serviços educacionais, né? Ao matricular o seu filho ou fazer a rematrícula do filho na escola, é preciso ler com muita atenção as cláusulas contratuais. Havendo qualquer dúvida ou qualquer discordância, procure a escola, tenta esclarecer a dúvida, tenta sanar essa discordância antes da assinatura do contrato. Na sua experiência em relação às queixas que chegam até o PROCON, quais são as cláusulas que tem que ter mais atenção? Aquelas cláusulas de reajuste, né? Aquelas cláusulas são cláusulas que a gente chama de abusiva, né? Lá no PROCON a gente fez há pouco tempo um estudo em que a gente pegou cerca de 30 escolas, fizemos uma análise nas cláusulas contratuais e encontramos algumas cláusulas que são consideradas abusivas, né? Quanto a deficientes físicos, né? A diferenciação desses alunos para alunos que não têm deficiência, isso não pode haver. E outros tipos de cláusula também, como é o exemplo da cláusula que repassa ao consumidor valores que podem vir a ser objeto de aumento, por exemplo, do salário dos professores ao longo do ano. Isso não pode acontecer também. Agora, Henrique, o texto deve ser claro e de fácil compreensão, né? Sempre. É uma leitura, né? Sempre tem aquelas palavras do juridiquês que a gente chama, porque são importantes também, porque cada um tem o seu próprio significado. Mas tem que ser uma leitura para uma pessoa média conseguir entender o contrato, né? Qualquer cláusula que venha restringir o direito do consumidor tem que estar escrita de maneira destacada, né? A gente tem que observar que aqueles contratos muito cheios de cláusulas, que são excessivamente técnicas, na verdade eles prestam uma desinformação, né? O importante é que as cláusulas estejam bem redigidas, claras e, se houver dúvida, que sejam esclarecidas previamente à assinatura do contrato. O que é permitido à escola e qual deve ser, no caso, o dever, né, do consumidor? Bom, é mais fácil a gente falar até do que não é permitido, né? Porque o que é permitido à escola é tratar daqueles assuntos atinentes à prestação de serviços educacionais. Mas tem aquela série de cláusulas que a gente considera abusiva, que essas são as mais importantes no olhar do consumidor na hora de contratar. Outro item também que deve chegar lá no PROCON como queixa é a questão do material, né, de ensino. Solicitar material de uso comum, no caso administrativo, ou então comum em relação ao grupo, né, da sala de aula, pode ou não? Nós temos uma lei específica que ela traz uma cláusula geral dizendo o seguinte: a escola só pode solicitar materiais de uso individual do aluno, não pode solicitar materiais que sejam de uso coletivo ou de uso comum. Então, a dificuldade na hora que o consumidor recebe essa lista de materiais é identificar qual material que é de uso individual, qual material que é de uso coletivo. O que seria abusivo, por exemplo? É aquele material que é utilizado administrativamente, é aquele material que vai ser utilizado por todos os alunos indistintamente. Uma grande quantidade de folha A4, por exemplo? Isso. Vamos lá. Quando a gente fala em material individual, a gente fala na caneta,
no livro, no caderno, em alguns materiais de arte, como cola, como papéis diferenciados que o aluno vai utilizar. Mas quando a gente fala de material de uso comum, é aquele material que vai na administração, né? Aquele material que é o giz da professora, o hidrocor que ela utiliza no quadro, ou então também o papel higiênico do banheiro. Porque isso é dever da escola. É o dever da escola e tem que estar embutido no custo da anuidade. Agora, tem uma zona cinzenta, que é aquele material que você olha assim, pode ser tanto para uso individual como para uso coletivo. Uma resma de papel. A gente tem que diferenciar isso de acordo com a quantidade. Se pede uma quantidade que você vai ver que não vai ser, que assim, vai extrapolar o uso exclusivamente do aluno, aí já chama a atenção. Provavelmente eles vão pegar uma quantidade de resma, ao invés de dar para o aluno, vão utilizar na administração para imprimir provas e outros materiais. No caso dos contratos, eles não podem ter aquelas cláusulas que reduzam a responsabilidade da escola? A gente fala no item de segurança, por exemplo. A segurança é uma questão importante, é dever da escola. Não pode isentar a escola de uma indenização, por exemplo? Sim. A responsabilidade da escola é uma responsabilidade objetiva, ela está prevista no CDC, no Código de Defesa do Consumidor. A partir do momento em que ela se isenta dessa responsabilidade de uma forma geral, de uma forma genérica, ela está infringindo o CDC. Ela não pode ter uma cláusula dizendo que eu não vou me responsabilizar pelos objetos levados do meu aluno, né? E muitas escolas vieram até o PROCON e trouxeram questões. Olha, mas tem aluno que tem um celular que custa 10 mil reais, o outro aluno quer levar um laptop que é caríssimo e tudo. Bom, isso aí a gente tem que diferenciar. Uma coisa é a responsabilidade da escola, é objetiva, está no CDC, tem que respeitar, não pode haver cláusula de não indenização. Por outro lado, tem um documento que a escola pode colocar que é o chamado regimento interno. Toda escola tem o seu regimento interno e que tem que ficar disponível para os pais e os alunos terem acesso na própria administração do colégio. E esse regimento interno ele pode diferenciar, olha, alguns desses objetos que tem um preço, não é permitido trazer aqui, né? Você faz no próprio regimento interno com que essa responsabilidade seja amenizada, né? De acordo com os objetos que são permitidos ou não levar ao ambiente escolar. No início da entrevista, você falou de educação especial e inclusiva. É permitido cobrar um valor adicional ou não? Por lei não pode, né? Não pode. O Estatuto da Pessoa com Deficiência veda qualquer tipo de cobrança, porque ela é uma discriminação contra essas pessoas. Isso deve estar no contrato, ou pelo menos, se tiver, pode ser questionado. Se tiver, vai ser uma cláusula abusiva e, na verdade, como cláusula abusiva, é uma cláusula nula. Ela vai ser lida como não escrita. Mas o PROCON está atuando junto às escolas para retirada dessa cláusula, porque o aluno ou os pais dos alunos, simplesmente de ler essa cláusula, já acha que o aluno vai ser discriminado no próprio trato, né, na própria prestação de serviço. E com relação ao reajuste, qual deve ser a atenção do consumidor? Bom, o reajuste ele só pode ocorrer no início do ano letivo, né, ou no final, né? A partir do momento que termina o ano letivo e inicia-se outro, pode haver o reajuste. Esse reajuste ele tem que ser planilhado, é a planilha de custo. Se a escola vai aumentar o valor da sua anuidade, ela tem que fornecer ao consumidor a possibilidade de entender o porquê que a anuidade está aumentando. Então, ele tem que preparar uma planilha de custo e lá vai dizer, olha, o índice do reajuste salarial dos professores foi esse, de acordo com o dissídio coletivo, nós fizemos uma obra em determinado local para melhoria da escola, e aí, através daquela planilha de custo, ela está se justificando perante o consumidor para poder efetuar o aumento na anuidade. Em relação à rematrícula, um item muito importante é a questão da inadimplência. Se um aluno estiver inadimplente, ele não consegue fazer essa rematrícula, né? Mas pode gerar o cancelamento dessa matrícula? Que tipo de situação de bom senso nessa crise financeira é possível e o que vocês observam nas queixas no PROCON? Isso. A regra é a seguinte, o aluno que está matriculado e está adimplente, ele tem o direito de fazer a sua rematrícula. Aquele que está inadimplente acaba perdendo esse direito. Só que, como é que funciona essa inadimplência?
há limites para você cobrar o consumidor, né, de prestação de serviço escolar. Então, a cobrança não pode ser vexatória. Nunca pode ser feita, por exemplo, dentro da sala de aula. A cobrança tem que ser feita de forma que não seja individualizada ao aluno, na frente de outros alunos. Não pode impedir que o aluno exerça determinada atividade geral ali com aqueles alunos. Não pode impedir que o aluno faça uma prova. Não pode impedir que sejam expedidos documentos atinentes à conclusão do ano letivo, ou até mesmo documentos que sejam importantes para a rematrícula em outra instituição de ensino. Eles não podem impedir isso. Perfeito, Henrique. Muito obrigado pelas suas informações. Ficamos por aqui e até o próximo Rio em Pauta.